da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Relho, o secretário Gerson, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Sabrina, ao Márcio, ao nosso assessor jurídico Maurício e também ao contador Ney, que nos assessoram nesta noite, e também aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 29/2020, sessão ordinária. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereador Isoldo Rupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. A presidente solicitou que todos, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino da independência, em homenagem à Semana da Pátria. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido o ofício número 169 e 170/2020 do Poder Executivo Municipal, recebido mensagem número 12/2020 do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 09/2020, recebido mensagem número 13/2020 do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 10/2020. Recebido mensagem número 14/2020 do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 11/2020. Recebido ofício números 1173/2020 do gabinete da deputada federal Ângela Min. Recebido relatório de atividades da Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina. Recebido mensagem número 15/2020 do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 08/2020. Recebido ofício número 02/2020 do Diretório Municipal do PSDB. Recebido ofício número 0311/2020 da Promotoria de Justiça da Comarca de Ipumirim. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fiz uso da tribuna a vereadora Gladys Renner, que saudou a todos e prestou algum esclarecimento a respeito do transporte noturno de alunos da Concórdia, conforme questionado na sessão passada. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Núcio Rubinich, que saudou a todos e repassou algumas informações da MAL sobre o recolhimento dos animais mortos. Em seguida, comentou sobre o andamento da CPI, destinada a investigar a execução do projeto Educação para Todos. Colocou que, em sua opinião, não houve nenhuma irregularidade e agradeceu ao Poder Executivo por disponibilizar todos os documentos necessários para o andamento dos trabalhos na comissão. O vereador comentou ainda sobre a condenação de ex-prefeitos do município por processos administrativos irregulares. Disse que muitas vezes a corrupção em nível nacional é mencionada nesta casa e concorda com a fala do colega Felipe em sua sessão, em uma sessão onde mencionou que políticos corruptos deveriam ser enforcados em praça pública. Colocou que a situação é lamentável e muitas vezes sente vergonha de ser político. Não tendo mais pronunciamentos, a presidenta passou a sessão para a ordem do dia. Sem matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna a vereadora Liane Edwardsbach, que saudou a todos e solicitou o envio de um ofício ao setor de infraestrutura para que sejam feitas melhorias na estrada que dá acesso à empresa familiar de Ivanor Besouro, na linha Juriti. E também que sejam feitas melhorias no acesso aos aviários da propriedade do Sr. Humberto Laux, na comunidade de Linha Canoas. Colocado em votação, o envio foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlau, que saudou a todos e comentou sobre os andamentos da CPI destinada a investigar a execução do projeto Educação para Todos. Pediu que o colega Anúncio seja mais pontual em suas colocações e disse que manteve seu posicionamento quando diz que político corrupto precisa ser enforcado em praça pública. O vereador colocou que acredita que quando o colega fala em ex-prefeitos
que estão sendo condenados esteja se referindo aos últimos 2 julgamentos que foram divulgados recentemente a respeito de uma modalidade de licitação envolvendo a empresa Pavão, que hoje traz renda e emprego para o município, e a contratação de laboratório para a realização de exames em nosso município, no qual o marido da proprietária era secretário da Saúde na época, mas ressaltou que em nenhum momento houve desvio de dinheiro público, e disse ao colega Núcio que, como líder do governo, deveria pedir para a prefeita visitar mais as empresas do município que estão com muitas reclamações. Disse que hoje não tem mais a Sofia dos Santos para fazer as denúncias. Hoje possuem nome, sobrenome e endereço que apuram as questões. E, se caso estiver tudo certo, não é mais que o dever da administração. Diz que não tem vergonha de seu mandato, e sim muito orgulhoso, sendo que acredita que o colega Núcio vive a política e deveria pensar antes de falar que sente vergonha de seu mandato. Em seguida fez uso da tribuna a vereadora Isolda Urpental, que saudou a todos, e também fez um breve relato sobre sobre as 2 condenações de ex-prefeito do município. Disse que tem certeza que em segunda instância será dado ganho de causa ao mesmo. Lamentou a situação, pois foi disponibilizado exames laboratoriais aos munícipes e não consegue ver irregularidades tão graves nessa licitação. Em seguida, comentou sobre o andamento da CPI e pediu para que os vereadores participassem mais das oitivas, bem como dos acontecimentos do município. Por fim, comentou sobre uma reportagem de um jornal regional que relata sobre a continuidade dos trabalhos dessa administração, a qual traz como base a credibilidade e a transparência. Comentou que as palavras são bonitas, no entanto, transparência é um dever que todos devem ter. Relatou que no mês de março foi indagada por algumas pessoas o motivo de ter dado tanto movimento na prefeitura fora do horário do expediente, dado a entender que estariam fazendo alguma coisa ilícita. Diante disso, afirmou que fez uma pesquisa e constatou que estão sendo usados alguns e-mails do município para fazer desfiliações partidárias, inclusive do vereador Núcio. A vereadora Isolde relatou como chegou a essas informações e disse que questionou o Tribunal Eleitoral de Santa Catarina sobre como um partido político do município pode usar como forma de contato e e-mail, contrato@rabuta.sc.gov.br, que é um e-mail oficial do município, bem como foram feitas desfiliações partidárias pelo e-mail administração@rabuta.sc.gov.br. Por isso ressaltou que transparência não é qualidade, e sim dever de todo gestor público. O vereador Felipe Passlaf solicitou uma parte e disse que usar a estrutura política para fins eleitorais é uma vergonha, e disse que espera que as providências sejam tomadas. A vereadora Isolde comentou que não será de forma anônima que irá fazer a representação ao Ministério Público, e sim com nome e assinatura, pois não tem medo, e se caso houver irregularidade, espera que as providências sejam tomadas. O vereador Velasco estou à parte e pediu para que a colega Isolde se pronuncie sem alterar a voz. A vereadora Isolde disse que cada vereador se pronuncia na tribuna da forma que quiser. Por fim, disse que nem tudo é como falam e tem muitas coisas que a população não sabe. Por isso gostaria que o colega Núcio pensasse antes de falar. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 14 de setembro, com início às 18h30 no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Solicita ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Ofício número 003, de 14 de setembro de 2020. Excelentíssima senhora presidente,
A Comissão de Finanças e Orçamento, através de seu presidente, tem a honra de convidá-lo, juntamente com os demais vereadores, para a audiência pública virtual da Prefeitura Municipal de Arabutã, referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2020, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2020, segunda-feira, às 17 horas, de forma eletrônica, respeitando as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a disseminação do Covid-19. A audiência será realizada através do programa de videoconferência no Google Meet, pelo sistema Link de acesso met.google.com/hzk-sudd-zto, com o objetivo de, em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º e parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, demonstrar e discutir a avaliação do cumprimento de metas fiscais, segundo quadrimestre de 2020. Sendo para o momento, agradecemos a atenção dispensada. Atenciosamente, quem assina então é o vereador Hélio Orleix, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem número 16/2020, de 10 de setembro, da Prefeita Municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, projeto de lei ordinária número 12/2020 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outra providência. Justificativa. O projeto de lei em epígrafe trata-se do orçamento do município de Arabutã, Santa Catarina, para o exercício de 2021, em cumprimento do disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 132, parágrafo 2º, inciso 1º, 2º e 3º, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei. Deste modo, impriosa a avaliação do projeto de lei em lista, cujo objetivo foram explanados exaustivamente. Quem assina, então, é a Prefeita Municipal, Liane Cap Schmidt. Ofício número 173, de 11 de setembro de 2020. A Câmara de Vereadores. Prezados vereadores, em atenção ao ofício número 83/2020, de 9 de setembro de 2020, solicitando cópia da ata e lista de presença da audiência pública de 29 de novembro de 2018. Segue anexo os documentos solicitados. Atenciosamente, então, quem assina é a Prefeita Municipal, Liane Cap Schmidt. Quem quiser, então, dar uma olhada, a ata e a lista de presença encontra em anexo ao ofício. Terminada a matéria que compõe a matéria do expediente, senhora Presidente. Não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Com a palavra, então, o vereador Núcio Ribnich. Quero saudar a presidente Isolde, vice-presidente Hélio, secretário Gerson, os colegas vereadores e vereadoras dessa casa, os funcionários dessa casa e quem nos assiste no Facebook da Câmara de Vereadores em seus lares. Quem me leva à tribuna hoje, o colega vereador Felipe colocou na última sessão que eu vivia da política. Eu discordo com isso.
eu trabalho em corte de lenha, já trabalhei no setor cuidando aves, suínos, vários anos. Só contar um pouco da minha história e dizer para o vereador Felipe que trabalhar no corte de lenha, ligar uma motosserra, carregar uma carga de lenha, isso é sofrido. E eu não preciso viver da política, mas eu quero fazer jus ao meu salário como vereador. Eu acho que muitos colegas vereadores colocam como a segunda ou terceira opção. Eu acho errado isso. Eu acho que quem paga o nosso salário é a nossa população e nós temos que fazer jus ao nosso salário que nós recebemos. Só quero deixar bem claro isso, que realmente que ele conheça uma parte da minha história que eu também trabalho. Quero deixar bem claro isso, registrado. Eu penso que nós não podemos muito pensar nos outros, a gente tem que pensar um pouco em si mesmo e não denegrir a imagem de outras pessoas. E quero falar um pouco do trabalho da infraestrutura, o belíssimo trabalho que eles estão realizando no nosso interior. Falei com o secretário da infraestrutura, fiz umas visitas no interior do nosso município. A linha Canoas praticamente foi feito tudo cascalhado, passado o rolo. Dentro das propriedades também foi feito bastante trabalhos. Na linha Pintado, linha Capitão. Hoje, eu acho que praticamente estão concluindo a linha Pelotas por cima, que pega o acesso lá por cima do trevo que vai para Nova Estrela até na BR-282. E uma parte de Progresso também foi realizado os trabalhos. Quero parabenizar os funcionários da infraestrutura, o setor lá, estão de parabéns, para fazer um ótimo trabalho para o nosso agricultor escoar sua produção. E dentro da propriedade também foi feito muitas coisas. E nos próximos dias eles estão planejados já para continuar os trabalhos em linha Progresso, linha Jundiaí, e também Lajado Quirino e Costa e Silva, que também estão precisando de melhorias nessas estradas. A infraestrutura está ciente e realmente é necessário para fazer essa parte também. Eu quero agradecer mais uma vez a infraestrutura e os funcionários de lá pelo belíssimo trabalho. Seria isso, presidente. Obrigada pelas informações do vereador Núcio Ribnich e continua livre por até 5 minutos para o vereador queira se pronunciar. Não havendo, então, mais vereador queira se pronunciar, então passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Sem material para a ordem do dia, senhora presidente. Então, não havendo matéria da ordem do dia, passo a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que irá se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, a vereadora Liane Dortzbacher. Quero cumprimentar nossa presidente Isolde, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa e ao público que nos assiste em seus lares. O que me leva à tribuna hoje, eu gostaria de solicitar o envio de um ofício à Secretaria de Infraestrutura para que a mesma faça melhorias na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Josemar Fischer, na comunidade de Linha Unidos, pois a mesma se encontra em péssimas qualidades e também dê uma atenção especial para a estrada geral daquela comunidade que está precária, em alguns pontos está dificultando o tráfego de veículos. Então, em discussão, o envio desse ofício para fazer estes trabalhos.
nessa comunidade e também nesta propriedade. Não havendo discussão, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, será encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras a vereadora Liane, e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Hélio Lech. Saudação à presidente Isolde, ao Gerson, nosso secretário, colegas vereadores, vereadoras, uma forma especial aos nossos funcionários que sempre estão junto conosco, acompanham nós no seu trabalho, e também a todas as pessoas que nos assistem aqui no nosso município, como em todo lugar onde é que nós preenchemos. O que me leva à tribuna hoje é fazer alguns comentários, alguns esclarecimentos. Eu gostaria, em primeiro lugar, como presidente de Comissão de Finanças, que eu sou, eu gostaria de pedir um orçamento atualizado de todos os setores, devido porque estão vários projetos aqui de dotação orçamentária. Então, eu gostaria, assim, que fosse enviado aquele ofício à administração, para que realmente eles enviam para nós como é que está a situação de todos os setores nesse momento, para nós avaliarmos aqueles projetos melhor e nós dar continuidade ao trabalho. Então, em discussão, envio desse ofício para o Executivo. Não havendo discussão, coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, e será enviado a solicitação ao Executivo, vereador Hélio. Eu também gostaria só de colocar ao vereador Lúcio, até me estranhei, que talvez aqui no lado de cá são bem melhor as estradas, porque aquelas que ele citou realmente eu não entrei. Mas eu gostaria, assim, que ele também desse uma passada na Geral de Linha Pelotas, na Geral que sobe a Serra Alta, principalmente, eu até hoje não entendi o porquê, de Nova Estrela até, assim, no seu Ernie Brown. Esse pedaço não foi armado, você deve passar seguidamente, que vocês estão trabalhando para esses lados. Então, está cheio de buraco, lá para cima foi feito um tapa-buraco, até parabenizei eles, mas eu pensei que ia continuar esse trabalho. E ele permaneceu, você tem que concordar comigo isso. A mesma coisa é da estrada de Canhada, a Serra Alta tem uns pedaços que não é muita coisa, mas é uma buraqueira. Então ali eles também deviam dar uma atenção, pelo menos fazer um tapa-buraco. Se eles estão fazendo nas outras regiões, eles também podiam fazer nessa região. Tá, o que eu gostaria de colocar hoje de noite, até agradecer pela resposta que me enviaram, daquelas abastecidas do dia 2 de agosto, que nós comentemos. Eu aqui falei bastante alterado, falei que eles estariam mentindo. E aqui estão as provas. Aqui estão as provas das mentiras. Isso é muito feio, mentir para a população de Arabutã e para os 9 vereadores. Fica bem feio isso. Eu imaginava o que tinha acontecido, mas eu queria saber por escrito. Então, o que veio por escrito para mim, eu pedi o porquê abasteceram as viaturas tudo no domingo e os carros da infraestrutura. Inclusive, foram abastecidos os carros da agricultura, do social, da saúde, da infraestrutura e da educação. A resposta que veio da excelentíssima senhora prefeita, assinada, foi que eles queriam trabalhar cedo, que ficou uns serviços para trás na semana anterior, e queriam trabalhar cedo na segunda de manhã. Vocês imaginam que eu acreditava isso? Jamais. Se eles tivessem me falado que tinha saído uma liminar que está aqui na minha mão, esse despacho aconteceu
No dia 31/7, às 31/7, aconteceu às 16h36. Um despacho que veio do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, vara da comarca de Pumirim, aonde daria problemas, como teve problemas que eu não quero nem entrar em discussão, que nós temos 2 postos hoje em Arabutã e nós temos um em Nova Estrela, que não quero nem saber o que aconteceu, mas houve uma discussão nas licitações, quero deixar bem claro para o povo que me assiste nesse momento. Aí deu a favorável a um posto. Depois o outro posto recorreu e naquela data realmente se reverteu na sexta-feira de tarde. Mas depois disso, diria mais 10 dias para abastecer nesse mesmo posto. Mas o que foi feito? Foi abastecido todas as máquinas domingo. Se precipitaram, vergonhoso isso. O vice-prefeito abasteceu 5 viaturas ou caminhões, o carro, quem que seja, eu não olhei qual é o tipo da cara, só olhei a placa. Apurando porque pensaram que na segunda-feira tinha que abastecer no outro posto. Gente, isso é lamentável. Isso não podia acontecer em Arabutã, mentir para o povo. Está aqui os documentos, estão assinados. Para quem de vocês quiser ver, eliminar, está na minha mão. Então não se corre no domingo de tarde, cuidado com os funcionários que ia talvez pagar 5 centavos, 10 centavos a mais na segunda-feira. Mas vocês sabem por que se refere isso. Isso é muito feio. Dizem muito na transparência do nosso município. Não é transparência isso. Abastece a segunda-feira a máquina no mesmo posto, vocês teriam mais 10 dias para abastecer. Mas não o fizeram. Se precipitaram a abastecer no domingo. Como é que o social vai trabalhar no domingo? Até a saúde, concordo, você tem que abastecer no domingo. Até a infraestrutura, vocês querem abastecer no domingo para trabalhar na segunda? Eu concordo, eu falei isso para vocês. Mas eu sabia que tinha algo errado. E aqui está a prova. Aqui está a prova. O povo tem que olhar, tem que saber a verdade. Não adianta mentir para nós 9. Não foi só para mim, para o PMDB. Foram para vocês também que eles mentiram. E para o povo de Arabutã em geral. Era o meu desabafo para essa noite. Muito obrigado. Obrigada pelas informações do vereador Hélio. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Evelácio Laido. Saudar a presidente da casa, Isolde, vice-presidente Hélio, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, a Sabrina que nos assessora, assessor jurídico Maurício que está aí prestando seus trabalhos, ao Ney Knop, nosso contador, o qual tivemos contato, e ao Márcio também, que está na antessala. Presidente, hoje à noite o Lúcio já citou, eu também estive visitando o interior, mais precisamente vendo os trabalhos que estão sendo feitos pela infraestrutura e também pelas empresas terceirizadas. No caso, a empresa que está fazendo a base para dar início à pavimentação de Nova Estrela sentido Arabutã. E fiquei surpreso com o volume de trabalho que eles estão realizando no sentido de preparação das bases. Então tinham lá 2 máquinas no fundo de uma curva, preparando a base, compactando ela, mais outra máquina mais acima, e eu pude presenciar, pude ver isso de perto, o quanto é difícil esse trabalho da preparação da base. Mas, por outro lado, colegas vereadores, eu me preocupo pela morosidade disso. Então, vem tempo bom, tempo ruim, e o nosso povo que precisa e necessita desse acesso à Nova Estrela tem algumas perturbações. Diante disso, nós nos reunimos recentemente com a prefeita e questionamos ela. A prefeita tem como acelerar? Bom, se você viu lá,
nós temos que seguir o cronograma da empresa. A empresa diz que precisa fazer esse trabalho bem fundamentado, da base, porque se não fizer bem essa base diante desses preenchimentos que eles precisam realizar, no futuro teremos problemas. Então, mesmo assim, ela vai entrar em contato com a empresa Britax e vai pedir para ver da viabilidade para acelerar, para causar menos transtornos para a nossa população. Mas felizes que eles estão trabalhando, estão buscando. Pois não, vereador? Aproveitando o assunto, agradecer que o senhor trouxe. Tá funcionando. Eu me desloquei na visita passada e agradecer ao vereador que trouxe o assunto aqui. Eu ia questionar mesmo. Eu me desloquei a Nova Estrela semana passada e não tinha nenhuma atividade. E o tempo foi bom a semana toda, né? O senhor saberia dizer o motivo das máquinas paradas, ou qual é o cronograma, qual é a previsão de conclusão? Pois não, vereador. Eu, na verdade, quando eu fui e fiz esse roteiro, estavam duas hidráulicas trabalhando, uma preparando a base e a outra preenchendo com um rolo compactador. E mais uma caçamba, duas levando essa terra até o local. Semana passada. E aí eu questionei a prefeita sobre isso e ela disse assim, nós temos um cronograma que a empresa precisa cumprir, ela tem 6 meses para concluir a obra. E ela, segundo o proprietário da Britax, esse trabalho estaria dentro do cronograma deles. Coisa que eu me preocupei, que achei que não estaria, mas disse que, segundo o proprietário da Britax, está dentro do cronograma deles. Então, assim, vereador Felipe, vamos aguardar, eu vou ficar atento, vou acompanhar, e se a gente perceber que não existe um desenvolvimento a contento, nós voltamos a conversar sobre isso. Importante a sua participação. Obrigado. Lácio, tu me cede uma palavrinha só. Pois não. Só para te colocar, é muito bem lembrado, eu sou uma das pessoas que mais passo aqui. O que me preocupa um pouco, com certeza o senhor vai concordar com isso, que quando está uns dias de chuva, não sobe mais nenhum caminhão. Inclusive, uma empresa de ônibus de Nova Estrela, o Clair da Campa me colocou esse dia, quando ele vê que vai chover, mas isso é coisa normal, não é crítica, ele leva os ônibus para cima já. Então, o problema é que depois, se você vai ter que fazer um caminhão, inclusive hoje, com o Leitão, carregaram lá em casa, subiram ali, que é mais perto, se eles têm que ir para os lados de Pumirim, Lindóia, ali para cima, para esse lado de estrada de chão. Então, é preocupante isso. Nós vamos ter muito problema. Eu acho que deveria que se trabalhar em cima de uma pista, mas talvez um pedaço, a minha ideia, que são uns 1000 metros, que é puro paro. Isso me preocupa um pouco, porque ali naquele desvio, caminhão grande, é complicado você colocar. E nós temos muito caminhão grande aqui na região. Tá? E tem que ir pelo asfalto por fora. Uma outra coisa que me preocupa bastante, faz parte também isso que eu vi assim, que nós temos um proprietário de terra que tem 1 hectare ali, praticamente se foi toda essa terra. Então ele colocou esse dia, ela colocou para mim, que eles vão perder, ele tem uma reserva lá, vocês sabem quem que é o Punato de Nova Estrela, que tem os eucaliptos ali, ele perde praticamente 100% dessa terra. Então eu não sei como é que isso vai ficar, isso é normal acontecer, mas a estrada todo mundo precisa, a estrada fica boa, a base que eles estão fazendo fica boa, mesmo assim me preocupa porque é muito ateiro, com fortes chuvas temporais podemos ter problema ali, mas não podemos discriminar o serviço de forma nenhuma. Mas essas duas coisas que me preocupam um pouquinho. Uma é que esse senhor provavelmente não vai ter mais acesso na terra dele, provavelmente não vai ter mais acesso. Outra talvez os caminhões não conseguem mais subir quando chove muito. Por isso eu estou pensando que de repente vi que você fizer um pedaço de base e depois fazer outro pedaço. Obrigado, Valete. Obrigado, vereador, pela sua participação. Acho que é importante suas colocações. Eu vejo assim, eu não tenho tanto entendimento com relação ao asfalto, a esse tipo de estrutura. Mas se realmente o tempo não colaborar, precisa sim se antecipar e precisa orientar um desvio. Eu sei que fica mais longe,
mas não colocar em risco uma carga de suínos, de aves, de ração, por falta de sinalização ou de orientação. Mas muito bem lembrado suas colocações. E com relação ao proprietário, eu sei da sua preocupação, mas eu acho que tem que encaminhar ele ao setor, ao poder executivo, e tem que dialogar. Eu acho que tem que existir um diálogo sobre isso. Esse, no meu entendimento, não sou eu dono da razão, mas precisa sim sentar e conversar para ver o que pode ser feito para este proprietário que a gente conhece há tantos anos. Mas muito bem colocado, vereador. Obrigado pela sua participação. E também, ainda falando em melhorias, eu pediria aqui para a presidente que colocasse em discussão, a colega vereadora Liane já colocou antes, melhorias no acesso do pátio, no acesso e no pátio da propriedade de Adir Weimer. Adir Weimer, lá de Progresso, e da mesma forma, melhorias no acesso de Noeli Redeger, ali na linha Canoas, a filha dela que reside lá. Então são esses 2 pontos aí que me foi colocado e me foi cobrado. Eu gostaria que a presidente colocasse em discussão. Então, em discussão, envio do ofício para a Secretaria de Infraestrutura para melhoria das entradas dessas 2 propriedades, de Adir Weimer e de Noeli Redeker. Acesso e pátio. E pátio. Exato. Dos 2, no caso? Dos 2. Adir Weimer, na linha Progresso. E Noeli Redeker, de linha Canoas. Exatamente. Então, em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores, será encaminhado ao setor de infraestrutura. Bem, obrigado pela atenção, obrigado pela colaboração dos colegas. Obrigada pelas palavras do vereador Evelácio Laidov, e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, a vereadora Gladys Renner. Senhora presidente, cumprimento a senhora em nome da senhora, então, os demais membros dessa mesa, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa. Já que essa noite, então, é o momento de agradecer o setor da infraestrutura, eu também não poderia deixar de agradecer, então, o pessoal que prontamente atendeu o pedido, quando foi feito nessa casa, a da rua Balduino Beckmann. Então, faz alguns dias que essa estrada, essa rua teve, assim, feito os seus reparos. Então, foi tema de assunto dessa casa. Então, também gostaria de colocar e agradecer o pessoal pelo trabalho executado. Senhora presidente, seria isso essa noite. Ia de enviar um ofício? Não, é porque já só foi... agradecendo, então. Isso, já que é o momento de agradecer ao setor, então também não poderia deixar de fazer esse agradecimento, porque foi um pedido meu dessa casa para fazer reparos nessa estrada, nessa rua. Seria isso, senhora presidente. Obrigada pelas palavras, a vereadora Gladys. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Felipe Patzlaff. Quero cumprimentar a senhora presidente, vereador Isolde, vice-presidente, vereador Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar a Sabrina, o Márcio, o Maurício e o Ney, que nos assessoram aqui nesta noite, e a todos que nos acompanham pelas transmissões online. Senhora presidente,
fazendo umas análises aqui dos números recentes da economia do nosso país. O Banco Central divulgou nessa semana o crescimento do PIB do mês de julho, um crescimento de 2,15% em relação ao mês de junho, e já acumulando um terceiro mês consecutivo de alta, né? Isso mostra que nossa economia está pronta. Tínhamos as piores expectativas possíveis, mas elas vêm diminuindo dia após dia. Estamos com as exportações, a nossa região é exemplo disso, exportando alimentos, puxando à frente sempre o agronegócio, tomando a frente da economia do país, e felizmente acho que não teremos um ano tão ruim, né? Estávamos prontos para um grande ano, aí fomos pegos de surpresa por esta pandemia, mas isso tem refletido. Tem um levantamento aqui da arrecadação de ICMS. Nós tivemos no mês de abril uma retração de R$190 mil, 21% a menos. Mês de maio, R$238 mil, 27% a menos, sempre em relação ao ano anterior, né? Mês de junho, 129 mil, 15% a menos. Aí no mês de julho já passou a ser positiva a nossa arrecadação aqui, 28.500 positivo, 3,29%. No mês de agosto, 46.400 a mais do que no ano passado, 5,30% acima. Então mostra que estamos entrando no trilho, estamos no caminho do crescimento, mesmo com o Estado tendo algumas atividades, algumas regiões ainda paralisadas, estamos andando nos eixos. A nossa receita bruta do mês de julho foi aqui no nosso município de Arabutã, foi de R$3.770.000. Então, uma grande receita. Isso que tivemos a prorrogação do IPTU agora para setembro. A partir de setembro, né, quem paga parcelado até dezembro, quem paga à vista era 10 de setembro. Também é uma receita em torno de R$300 e R$400.000 que não entrou lá no mês de julho. Então, isso tudo são dados aqui dos relatórios. Tivemos um acumulado de arrecadação até julho de 18 milhões. Uma média de 2.584.000, quase 2,6 milhões de média de arrecadação em meio a uma crise. Então, mostra que o município é saudável e hoje acumula, também é histórico isso, eu não me lembro desses números aqui, nos meus 8 anos aí de vida pública, hoje acumula Fundo Municipal da Saúde, R$2.200.000, R$2.200.920,98. Caixa da Prefeitura, R$4.386.504,83. No mês de julho, um total de R$6.587.000. É recorde isso no nosso município. Acho que tem que andar, tem que fazer a coisa funcionar. A gente sabe de alguns setores aí que necessitam de manutenção constante. Acho que é preciso fazer rodar, porque não é... O município não precisa de poupança, né? Tem que fazer a coisa acontecer. Aqui, ao mesmo tempo que é saudável, é bom que tenha esse caixa, mas o serviço essencial precisa chegar para a população também. Então, apenas para atualizar aqui sobre os números, deixar a população a par. Em relação às tuas colocações, Núcio, eu acho que você não me deve satisfação nenhuma. Se você tem sua atividade profissional, eu tenho as minhas também, sou professor, trabalho com contabilidade, mas em nenhum momento eu deixo nada, nem a política, nem nada em terceiro plano. Onde eu entro para fazer bem feito, senão eu não me coloco. Já fiz lenha também, eu sei quão sofrido que é, e eu quero te dizer que a minha colocação foi em cima do teu envergonhamento. Que você sentia vergonha da atividade política. Eu não sinto. Eu também não concordo com algumas ações do governo, com algumas atitudes, mas isso é democracia. Isso a gente precisa respeitar e aceitar, porque foi a decisão popular que assim quis.
Então eu aceito, eu faço o meu papel e de mim eu não tenho vergonha. Em nenhum momento. Eu faço o meu trabalho, coloco tudo em primeiro plano. A gente tem trabalhado bastante, inclusive hoje de manhã tivemos mais 2 oitivas da CPI, na sexta vamos ter mais 3, e vamos seguindo, vamos cumprindo com o nosso propósito. Sempre desempenhando o nosso papel, que é de trazer as informações à sociedade, cobrar e fiscalizar, que é essa a nossa atribuição. Essa foi a atribuição que o povo nos deu até o final desse ano. Seria isso, presidente, e muito obrigado. Obrigada pelas informações do vereador Felipe, e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, senhoras e senhores, eu preciso estar falando um pouco sobre algumas questões que antecederam esta sessão. Só para estar lembrando, senhores, estamos no último ano dessa gestão e ainda temos alguns problemas com vereadores que não sabem muito bem usar o pequeno expediente, que é para avisos, convites, parabenizar alguém. E também ainda temos vereadores que não se dão conta que o vereador que está na tribuna é que está de posse da palavra. E o vereador que quer participar deve pedir a parte para o vereador que está na tribuna e não fazer tumulto. E se pronuncia cada vereador da sua forma, como quer, e também do assunto do seu interesse. E também gostaria de dizer para todos se respeitar e darem uma lidinha novamente no nosso regimento interno da Câmara. Inclusive, só para ajudar, no artigo 132 fala um pouco sobre o que eu estou colocando. Então, seria isto só para deixar um pouco mais claro sobre algumas questões que cada um precisa respeitar a forma do outro de ser. Então, não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 21 de setembro, segunda-feira, neste mesmo local e horário. Meu boa noite a todos e uma boa semana.